Olha, essa talvez seja uma das aulas mais importantes para quem quer seguir carreira na atividade de trading, para quem quer atuar no mercado como trader profissional e para quem quer extrair recurso do mercado de maneira consistente no médio e no longo prazo. E eu estou te falando isso pelo seguinte: eu percebo que do jeito que a atividade de trading é propagada aí pelo mercado, nas mídias sociais, existe uma grande lacuna e existe uma grande falta de informação no sentido das pessoas sequer compreender no que consiste verdadeiramente a atividade de trading, no que consiste o seu papel como trader, né? E entender um pouco mais do ambiente, do ecossistema que você está inserido. E eu noto que isso só acontece na atividade de trading, porque normalmente a atividade de trading ela é propagada, é difundida por pessoas que não têm experiência nenhuma no mercado, né? E acabam passando uma imagem absolutamente distorcida da realidade. Não só da atividade de trading em si, mas do papel do trader atuando no mercado, né? Então, o meu propósito com esse vídeo, o meu objetivo com esse vídeo é justamente te dar um panorama geral de como que o mercado efetivamente funciona, de quais são as dinâmicas do mercado, né? Qual que é a dinâmica da atividade de trading, né? E como que você, como trader, se insere nesse ecossistema. Qual é o seu papel nesse ambiente, né? Para fazer isso, eu vou ter que te explicar um negócio que chama mercado de capitais, porque é importante entender aonde você está atuando, quem são os players, quais são os objetivos desses players, né? Porque o que acontece? Você pega aí 95% da galera que opera no mercado, o cara está com a plataforma dele ali aberta, com o profit dele aberto, vendo ali os gráficos se movimentarem, vendo ali a formação dos candles, né, o preço se deslocar, mas ele não faz a menor ideia do que está acontecendo no mercado, do lado de lá, o que os players estão atuando, por quê, com que cabeça, com que estratégia, né, que está fazendo com que aquela movimentação seja produzida. E sem que se tenha essa ideia muito bem equalizada na sua cabeça, fica muito difícil compreender o seu papel nesse negócio todo. E eu posso te garantir que muito erro, muito desencontro de informação, inclusive muitas lendas urbanas surgem dessa perspectiva, da não compreensão, né, de como o mercado de verdade funciona, tirando esse monte de especulação que se cria em rede social, porque não é nada disso, né? Então é preciso entender o que é o mercado, por que ele existe, né? Qual o propósito disso tudo, quem são os players, como eles atuam, para a partir daí a gente ter um entendimento de como que a gente precisa se encaixar nesse ecossistema e qual precisa ser a nossa atuação, como que a gente precisa pensar esse negócio todo de uma maneira mais organizada, de uma maneira mais estratégica, né? Então, o objetivo desse vídeo, ao final dele, o meu objetivo é que você consiga entender a atividade de trading, o cerne da questão, o cerne do pensamento de um trader. Assim, a coisa mais importante que um trader tem que constituir enquanto mentalidade é entender a atividade de trading à base de probabilidades, porque trading é sobre probabilidades. Mas a galera não consegue entender que trading é sobre probabilidades apenas eu fazendo essa afirmação. Trading é sobre probabilidades. Eu preciso te explicar o conjunto da obra. Eu preciso te explicar as dinâmicas de funcionamento do mercado, as dinâmicas dos players que atuam no mercado, né? O que eles estão fazendo lá, por que eles estão lá, como que eles estão lá, com que cabeça, com que atuação, para que você, a partir daí, consiga entender por que a atividade de trading é sobre probabilidades. A hora que você entender isso, seu jogo vai mudar, porque a sua atitude vai mudar, o seu modo de ver o mercado vai mudar, seu comportamento vai mudar. Então vamos lá. O que é mercado de capitais, né? É preciso pensar assim, da perspectiva de movimentação de dinheiro, né? Movimentação de recursos no mundo. Como que o dinheiro se movimenta de um lugar para o outro e por que ele se movimenta? Então é muito simples, vamos pensar assim. Existem empresas, instituições e indivíduos, pessoa física também, que têm excesso de caixa, que têm excesso de dinheiro, né? E do outro lado, você tem empresas, instituições e indivíduos que têm falta de caixa, que têm falta de recursos. Então, de um lado, você tem sobra de caixa, do outro, você tem falta de caixa. E o que acontece? O cara que tem sobra de caixa, seja ele um indivíduo, uma empresa, uma instituição, ele precisa pegar essa sobra de caixa e tentar buscar maneiras, né, de rentabilizar
essa sobra de caixa, esse excesso de recursos? Por uma questão simples, por uma questão econômica, que é o seguinte: nós temos aí em todas as economias, pode ser um pouco mais, um pouco menos, a figura da inflação. E o que a inflação faz? A inflação, ela faz com que o dinheiro perca valor na linha do tempo, né? Então, se você tem determinado volume de recursos hoje, ele tem um determinado poder de compra. Daqui a um ano, esse poder de compra daquele recurso, se ele estiver parado lá debaixo do seu colchão, vai ser menor, porque a economia se movimentou, produziu uma inflação, né? E essa inflação acaba que corrói o poder de compra do seu dinheiro, né? Em 2 anos vai corroer mais, em 5 anos vai corroer mais, em 10 anos vai corroer mais, né? Isso pode ser, a depender da economia que a gente está falando, economias mais ou menos evoluídas, né? Mais ou menos sofisticadas, mais ou menos desenvolvidas. Pode ser que a gente conviva com mais inflação ou com menos inflação, vai depender de cada país, mas o fato é que todos os países do mundo estão sujeitos aí à inflação e, portanto, a perda de dinheiro, a perda de poder de compra do dinheiro ao longo do tempo, né? Então, o pensamento primário de todo mundo, seja indivíduo, seja instituição, seja empresa, que tem sobra de caixa, é tentar buscar alternativas para rentabilizar esse recurso, para que ele consiga manter o valor desse recurso ao longo do tempo, né? Não só manter, mas quem sabe ainda, se conseguir uma eficiência aí nessa administração, ganhar valor, fazer com que esse recurso se multiplique, né? Aí na linha do tempo. Perfeito? Muito bem, então isso aí é a preocupação de quem tem sobra. E a preocupação de quem tem falta é justamente tentar acessar esses recursos, tentar acessar recursos no mercado para conseguir viabilizar seus planos, né? Então, por exemplo, uma empresa lá, né? Vamos imaginar uma empresa que tem déficit, que tem falta de caixa, mas ela gostaria de manter ali a sua atividade, gostaria de expandir o seu parque fabril, gostaria de aumentar o tamanho da sua frota, de contratar mais funcionários, de acessar outros mercados. Ela vai precisar fazer investimentos, mas ela não tem o recurso disponível para fazer esses investimentos. Então ela vai precisar buscar alternativas, meios, canais para conseguir captar esses recursos, atrair esses recursos para que ela possa então investir ali na atividade produtiva dela e conseguir desenvolver seus planos de expansão, né? Sejam eles aí quais forem, né? Então, até agora eu preciso que você entenda o seguinte: a gente tem 2 cenários, um cenário de entidades, indivíduos ou empresas com sobra de caixa e um cenário de entidades, indivíduos e empresas com falta de caixa. E o que é então o mercado de capitais? O mercado de capitais é o lugar onde eles se encontram. O mercado de capitais é o lugar onde quem tem sobra de caixa encontra quem precisa desse caixa. Por quê? Porque quem tem sobra vai emprestar, de alguma forma, através de algum instrumento que a gente vai discutir mais para frente, esse dinheiro para quem precisa, buscando que esse cara faça o investimento que é necessário, consiga sucesso nessa atividade que ele está planejando, para conseguir buscar uma remuneração de volta, pagar uns juros, enfim, e aí tem vários mecanismos para isso, mas o que você tem que ter na cabeça é que o cara que tem excesso precisa trabalhar esse recurso no mercado de alguma forma para conseguir rentabilizar e não deixar esse dinheiro perder valor no mercado no médio e no longo prazo, né? E o cara que tem falta precisa conseguir acessar esses recursos para conseguir viabilizar o plano de expansão ou os projetos que ele tem. E o lugar que isso acontece, que essa troca, que o dinheiro passa de uma mão para outra, de quem tem excesso para quem tem falta, chama mercado de capitais, tá certo? Vamos lá. E eu já, na frente dessa aula, vou fazer o link de tudo isso que eu estou falando com a atividade de trade, mas até agora eu preciso que você entenda o seguinte: o ambiente que você está inserido, né? Qual que é esse ecossistema? Quem são os players? É isso que eu vou te explicar agora. Portanto, eu estou te dando essa explicação primeiro assim: por que o mercado de capitais existe? A que demanda que ele atende, né? Então vamos lá. Uma vez que você já sabe que você tem, então, excesso de liquidez numa ponta e falta de liquidez na outra, excesso de recursos numa ponta e falta de recursos na outra, e que esse cara precisa acessar o dinheiro desse e esse precisa transferir recursos para lá para conseguir remunerar, eu vou te dizer o seguinte: quem são esses players aqui, ó, que tem sobra de recursos, né? Quem são os players mais atuantes que operam aí em mercado de capitais? Em outras palavras, quando você está operando, que você está vendo toda aquela movimentação de preço, quem que está fazendo efetivamente o preço se mover? Quem são esses caras, né?
Então, basicamente, você vai ter aí 4 tipos de instituições atuando nos mercados que atuam com grandes fluxos, grande quantidade de dinheiro, porque são instituições grandes, e são elas as responsáveis por fazer esse deslocamento de preço no mercado, né? O preço está subindo, o preço está caindo, está se movimentando ali, justamente porque esses players estão ali por trás atuando para buscar os seus interesses, para buscar os seus objetivos, né? Então, quem são esses caras? O primeiro grande grupo, talvez o mais relevante, que atua ali nos mercados de capital e faz com que os preços se movimentem, são as asset managers. Quem são as asset managers? Né? São as gestoras de recursos de terceiro. Né? O que é uma gestora? Só para a gente entender rapidamente aqui. Uma gestora de recurso terceiro, a gente tem aí gestoras independentes e tem gestoras ligadas a bancos. Né? São esses caras que fazem os fundos de investimento. Né? Qual que é o objetivo de um fundo de investimento? Captar recursos de uma galera, seja de empresa, seja de indivíduos, pessoa física, constituir um fundo com esses recursos captados e ali você acessar os mercados, né, acessando vários tipos de instrumento, tomando risco no mercado para você efetivamente conseguir rentabilizar esses recursos. Né? E aí, olha só, quando a gente pensa em administração de recurso terceiro, ou seja, nesses gestores de recursos, a gente vai ter os mais diversos objetivos, né? A gente tem fundo de renda fixa, fundo de renda variável, fundo multimercado que olha um pouco de cada coisa, fundo cambial que olha para moedas no mundo inteiro, olha para dólar, olha para cesta de moedas, né? Os instrumentos, os ativos que eles operam são os mais diversos, estamos falando aí de centenas, quiçá de milhares de ativos. Cada um tem uma estratégia, né? Porque um fundo vai ter uma referência de benchmark para conseguir uma remuneração X baseada em taxa de juros, o outro em deslocamento de moeda, o outro vai ter outros objetivos, cada um vai ter seu objetivo. E olha só, além de cada um ter seu objetivo, cada um tem um prazo. Porque tem fundo que vai olhar num cenário, aí, num horizonte de investimento de liquidez diária, né? Olhando ali todo dia. Vai ter fundo que vai olhar para 1 mês, 3 meses, 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos ou mais. Né? Então, é importante que você saiba isso, que os principais players ali no mercado de capitais são as asset managers, ou seja, são as gestoras de recursos de terceiros, que são esses caras que então captam dinheiro de empresas, de indivíduos que têm esse dinheiro sobrando, constituem fundos de investimento e através desses fundos de investimento eles acessam o mercado através dos seus centenas, milhares de instrumentos para conseguir rentabilizar esse dinheiro. Né? E aí, uma vez que eles conseguem rentabilizar esse dinheiro, eles vão pegar uma parte para eles ali, né, pela remuneração que eles conseguiram, né, e vão devolver o resto do dinheiro para os donos desse dinheiro original, seja as empresas, seja os indivíduos, com uma remuneração. Então, isso é um negócio, você percebe? O negócio dos caras é esse: captar dinheiro numa ponta, trabalhar esse dinheiro no mercado financeiro e conseguir alguma remuneração, alguma rentabilidade sobre esse recurso para devolver ali para os cotistas dos fundos, tá? Então, esse é o primeiro grupo institucional que atua de forma efetiva no mercado aí todos os dias, né? São as gestoras de recursos. Um segundo grande grupo, bastante importante, que atua também nos mercados com bastante força, movimentando bastante volume de recursos, são os fundos de pensão. Né? E quem são os fundos de pensão? Essa galera que a galera está ali contribuindo com uma parte pequena do seu salário todos os meses, buscando se aposentar daqui da quando você conseguir, o tempo de trabalho ou idade. Né? E aí, pensa o seguinte: qual que é o trabalho de um gestor de recurso, de um gestor de fundo de pensão? Né? Imagina que você é um gestor de fundo de pensão, você está lá sentado no fundo. Todo mês você vai ver uma porrada de grana entrando. Por quê? Você tem um monte de contribuinte ali que contribuem, né, para aquele fundo de pensão e automaticamente eles recebem um débito nos salários deles, na folha de pagamento, um pedacinho ali todo mês, só que é uma galera, são milhares de pessoas pagando. Então você tem uma entrada de recursos significativa, né, expressiva todos os meses. E aí qual que é a sua preocupação, qual que é o seu trabalho, qual que é o seu papel? Pegar esses recursos e buscar instrumentos no mercado para conseguir rentabilizar esses recursos de forma que você não perca para a inflação, de forma que esses recursos não percam valor de compra no tempo. Por quê? Porque o seu objetivo, o seu trabalho é conseguir otimizar, rentabilizar esses recursos no mercado no médio e longo prazo para que você consiga pagar a aposentadoria da galera lá na frente.
né? Então, daqui 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos, qual que é a sua obrigação? É você conseguir pagar a aposentadoria de todo esse pessoal que está contribuindo hoje, né? Então você vê, parece com o exemplo anterior da indústria de gestão de recursos, porque eu também preciso rentabilizar esse dinheiro, só que aqui a minha preocupação é outra, né? É garantir a aposentadoria do pessoal que está pagando hoje. Então, olha só, se a gente parar para pensar, o gestor de um fundo de pensão, ele precisa ser mais criterioso do ponto de vista de tomada de risco. Porque é o seguinte, imagina que você é um investidor agressivo aí, né? E você fala, pô, eu vou investir aqui R$1.000 num fundo bem agressivo porque eu quero tentar a maior rentabilização possível nesse fundo. Aí você vai lá numa gestora de recursos, acha um fundo malucão lá e coloca esses 1.000. Pô, isso aí é um dinheiro que está sobrando para você e você está disposto a tomar um risco maior no mercado para conseguir obter uma rentabilidade maior. Beleza. O gestor de um fundo de pensão não pode pensar assim. Porque não é sobre só ali rentabilizar aquele dinheiro buscando a maior rentabilidade possível. Não. Ele precisa tentar rentabilizar esse dinheiro, mas de uma maneira muito consciente, muito conservadora, né? Muito controlada. Por quê? Porque ele não pode perder essa grana, porque ele precisa pagar a aposentadoria da galera lá na frente. Então, ele é um cara muito mais comedido, né? Muito mais prudente, um cara que vai tomar muito menos risco. Então, o que eu estou querendo te falar? Que embora a atividade tenha o mesmo propósito, lá da gestora de recursos, aqui no fundo de pensão ele também precisa rentabilizar o dinheiro, só que de uma maneira muito mais restrita, porque a responsabilidade dele é muito maior, né? Ele não está só vendo, nossa, eu vou buscar a maior rentabilidade possível, não, ele precisa rentabilizar para não perder para a inflação no médio e longo prazo, mas ele precisa saber o seguinte, eu não posso perder essa grana, eu não posso colocar esse dinheiro em risco da forma que eu perca a principal, porque a minha responsabilidade primária é conseguir pagar a aposentadoria da galera lá na frente. Portanto, a indústria de fundo de pensão, ela vai trabalhar com outros instrumentos, vai tomar muito menos risco, ela é muito mais regulada, né, pelos governos, porque você tem órgãos de fiscalização, de regulação, estabelecendo o que esse gestor pode fazer ou não no mercado, que tipo de risco ele pode tomar ou não no mercado, que tipo de instrumento ele pode ou não se posicionar no mercado, justamente porque a galera tem que garantir que esse dinheiro esteja disponível lá na frente para cumprir ali o seu principal objetivo, o seu principal papel, que é pagar a aposentadoria da galera que vai se aposentar nos anos futuros, tá? Mas beleza, então, de uma forma resumida, esse é um segundo grupo muito importante que movimenta recursos importantíssimos, né, no mercado de capitais, não só no Brasil como no mundo, porque essa é uma dinâmica de aposentadoria que você tem no mundo inteiro, milhares, né, milhões de trabalhadores nas empresas aí trabalhando, contribuindo com os fundos de pensão para se aposentar. Todo mundo que trabalha e contribui vai se aposentar lá na frente. Então, olha o tamanho desse mercado, é dinheiro pra cacete, né, no mundo. E aí esse é o segundo grupo. O terceiro grupo, e talvez você vai achar até curioso, porque você talvez não sabe como funciona esse tipo de empresa, mas o terceiro grupo são as seguradoras. Olha que interessante, seguradoras. Vamos parar um pouquinho para pensar como que funciona o negócio, né? Como que funciona a dinâmica do business ali de uma seguradora. O que uma seguradora faz? Uma seguradora basicamente te vende proteção, né? Então você vai lá, você se sente exposto a algum tipo de risco para proteger algum bem, algum serviço, e você contrata um seguro, ou seja, você contrata uma proteção, que se acontecer alguma coisa com aquilo que você está contratando a proteção, a seguradora vai te ressarcir dentro do prazo de validade da sua apólice que você está contratando ali, né? Então, eu posso contratar um seguro de carro, eu posso contratar um seguro da minha casa, eu posso contratar um seguro de saúde, eu posso contratar um seguro de viagem, eu posso contratar os mais diversos seguros de celular, e às vezes a galera não imagina quanto esse mercado é grande, porque a galera só fica pensando nesses seguros de pessoa física que as pessoas contratam. Mas a gente tem seguros de pessoa jurídica, por exemplo, todo frete que é circulado no mundo, sabe esses navios cargueiros aí, com aqueles containers enormes, etc e tal, que estão aos milhares aí mundo afora, transportando comida, transportando insumo, transportando matéria-prima, transportando tudo aquilo é segurado. Pega, por exemplo, uma plataforma de petróleo, de extração de petróleo da Petrobras. Aquilo é segurado, né? São bilhões de dólares ali, o valor da plataforma. Pega, sei lá, a siderúrgica gigante, uma plataforma de extração de minério da Vale do Rio Doce. Aquilo é segurado, uma barragem, uma usina hidrelétrica.
Tudo isso tem seguro. Então a gente pode ter os seguros o menorzinho, que é um celular ali sendo segurado, e pode ter uma plataforma de extração de petróleo sendo segurada, que nós estamos falando na casa de milhões de dólares aí, né? E aí como que funciona a seguradora? Ela vai te cobrar um prêmio. Então você vai lá e fala assim, ó, eu quero segurar o meu carro. Ela vai ter toda a metodologia de cálculo de risco, etc e tal. Ela vai falar, beleza, o seu carro, o seu perfil, eu vou te cobrar um prêmio, você me paga esse prêmio, né? E se acontecer alguma coisa com o seu carro, dentro aqui do período de 12 meses, eu vou te reembolsar de acordo com o que aconteceu, né? Ou seja, ela está te vendendo uma proteção. Então vamos pensar como que funciona o dia a dia da perspectiva do caixa de uma seguradora. Ela está vendendo seguro ali todo dia, né? E está arrecadando esses prêmios. A galera está pagando os prêmios ali para se acontecer alguma coisa com o bem segurado, receber e ser ressarcido disso lá na frente. Mas a perspectiva técnica ali do cara que está tocando a tesouraria de uma seguradora, né, do diretor financeiro, todo dia tem um monte de dinheiro entrando, que é a galera que está pagando esses prêmios. E dentro de toda a modelagem de risco dele e de perspectiva dos prêmios que ele vai ter que pagar, né, dos sinistros que ele vai ter que pagar, ele precisa fazer toda uma contabilização e ele também precisa, o problema dele é igual lá ao do fundo, né, da indústria de gestão de recursos terceiro, e o problema dele também é igual ao do cara do fundo de pensão. Por quê? Porque ele recebe muita liquidez, muito caixa. E ele precisa trabalhar esse caixa no mercado, precisa trabalhar esse dinheiro, essa liquidez no mercado, para conseguir rentabilizar, de novo, lembrando do conceito, não deixando esse dinheiro perder valor ao longo do tempo, né, para que ele consiga pagar os seguros, os sinistros do seguro que a galera contratou lá na frente. Então, você vê que são negócios diferentes, com objetivos diferentes, com propósitos totalmente diferentes, mas eles têm uma característica em comum. Todos eles têm excesso de caixa, excesso de liquidez, e eles precisam trabalhar esse excesso de caixa no mercado para buscar uma rentabilização, para conseguir cumprir com as suas obrigações futuras. Tanto a gestora de recursos, quanto o fundo de pensão, quanto a seguradora, né? E aí você tem um quarto grupo institucional que também atua nos mercados aí, que são os bancos, né? E os bancos atuam justamente também para oferecer, e aí a atuação dos bancos ela é até um pouco mais complexa porque ela é mais diversa, a gente pode falar de centenas de estruturas que eles vão fazer, mas basicamente o que tem por trás dessas estruturas? Tem também a rentabilização do caixa deles no médio e longo prazo e operações ligadas a clientes, né, no mercado. Então, eu vou dar só um exemplo aqui, até para não se alongar muito, porque para a gente falar, eu vou linkar todo esse raciocínio daqui a pouco com a atividade de trade, né? Mas qual que é o raciocínio que eu quero falar aqui dos bancos? É o seguinte, um exemplo, para você entender banco. Então, o banco é o seguinte, por exemplo, o banco, imagina que você tem lá vamos pegar a JBS, exporta carne, né? JBS, maior exportadora de carne do Brasil. Ela exporta para mais de 100 países. Só que ela exporta hoje e ela fatura para receber o pagamento daqui 30 dias, 60 dias, 90 dias, depende do acordo comercial que ela tem, né? E esses contratos são todos firmados em dólar. Então imagina que ela exportou hoje para um cliente lá $1 milhão, só para a gente fazer uma conta rápida aqui de cabeça, ter um exemplo mais fácil. E ela fala, pô, esse aqui é um contrato que eu exportei de $1 milhão, e vamos supor que o dólar está R$5 hoje. Então eu preciso receber R$5 milhões, tá certo? Só que eu exportei para daqui 60 dias, para daqui 2 meses o importador vai pagar. Aí a JBS, ela sabe o seguinte, ela sabe qual foi o custo dessa carne hoje para ela exportou, firmou lá o contrato com o gringo, né, com o importador, $1 milhão, e ela já tem na cabeça o seguinte, eu preciso receber daqui 60 dias esse $1 milhão, que hoje valem R$5 milhões. Como o balanço dela é em real, todos os custos dela é em real, ela precisa trabalhar com a moeda contábil real. Então, embora ela tenha firmado um contrato de $1 milhão, ela está pensando em R$5 milhões. R$5 milhões por quê? Porque hoje o dólar é R$5, né, no nosso exemplo aqui. Vamos supor que aconteça alguma coisa daqui 60 dias, e tudo pode acontecer no mercado o tempo inteiro, que o dólar caia para R$4. Né? É um cenário improvável, mas não é impossível. Né? E aí, o que vai acontecer nesse cenário? O cara vai pagar $1 milhão lá fora para a JBS, só que a hora que fizer a conversão, ao invés dela receber os 5 que ela tinha na cabeça, que ela precisava receber, ela só ia receber 4. Ou seja, ia faltar $1 milhão. É um problema sério. Ela não pode passar por isso. Ela tem que receber os 5, porque ela tem as obrigações dela para pagar, baseado naqueles 5 que ela tinha provisionado. Então, esses caras vão procurar proteção nos bancos. Isso chama hedge, é uma proteção financeira.
né? Ele chega num banco e fala assim para o banco: escuta, banco, eu exportei aqui R$1 milhão nesse contrato, eu vou receber isso daqui a 60 dias, mas é o seguinte, eu preciso receber 5 milhões. Não importa qual seja o valor da moeda daqui a 60 dias. Se for R$4, eu preciso receber 5 milhões. Se for R$6, eu preciso receber 5 milhões. Né? E aí o banco vai montar uma estrutura de proteção financeira para a JBS, travando essa moeda nesse valor para ela, nesse prazo que ela está precisando. Então, independente do que acontecer com o mercado em 60 dias, tanto para cima quanto para baixo, o banco vai garantir que ela receba esses 5 milhões. Também é um seguro financeiro. Né? E como é que o banco faz isso? O banco vai ao mercado fazendo operações para contratar esse fluxo de moeda para a JBS nesse período, e ele se trava também, né? Para ele não ficar, exposto a essa movimentação, essa variação cambial. Né? Mas o que eu quero falar com isso? Que o banco também atua nos mercados com o objetivo também de oferecer produtos financeiros para os seus clientes. Então é isso que eu queria que você entendesse. Agora vamos lá, vamos resumir essa história toda. O que isso tem a ver com trading, que eu estava falando no início da aula, e o que isso tem a ver com probabilidade? Porque eu falei, o objetivo desse vídeo é que você entenda que trading é uma atividade sobre probabilidades. Né? Agora que você entende quem são os players institucionais que estão atuando no mercado e quais são os objetivos deles, eu preciso que você entenda o seguinte: você percebe que cada player tem um objetivo diferente do outro? Cada player vai atuar num tipo de mercado, num tipo de ativo, num tipo de instrumento financeiro, com um horizonte de investimento diferente, podendo tomar mais ou menos risco a depender da atividade de cada um, com estratégia, com objetivo diferente. Você percebe? A galera que está, 90% dos traders que operam, que estão com o profit aberto lá, fica imaginando que os caras estão todos com um gráficozinho dos 5 minutos, operando análise técnica, né? E é isso que mexe o mercado. E não é nada disso. Não tem nenhum player institucional operando análise técnica. Se tiver, é 1%, 0, nada por cento, um fundo específico que faz isso, mas não é o grande volume do mercado. O cara dos bancos não está com gráfico de 5 minutos aberto operando índice dólar igual você. O que eu quero te dizer com isso? É que a galera que faz o preço se movimentar no mercado, que são os institucionais, esses 4 grupos principalmente, né? Fundos, as gestoras de recursos, fundo de terceiro, fundo de pensão, segurador e banco, são esses os principais players. Né? Essa galera tem objetivos absolutamente diferentes, absolutamente distintos de um para o outro. Né? Tanto da perspectiva de risco, quanto da perspectiva de instrumentos financeiros que eles vão operar, quanto da perspectiva de horizonte de investimento. Né? E o que faz o mercado se movimentar? É essa galera toda atuando em conjunto, simultaneamente, porque está todo mundo ali atuando, né? E eu estou falando, quando eu falo todo mundo, estou falando de milhares de caras, né? Operando simultaneamente aqui no Brasil e no exterior. Você sabe que 60% do volume que a Bolsa movimenta, o volume financeiro aqui no Brasil, é de gringo operando aqui, não é do nosso mercado local. Então eu estou falando que tem player do mundo inteiro operando aqui simultaneamente no mesmo segundo. E o seu Profit, a sua plataforma aí, reflete toda essa movimentação. E aí vamos lá, qual que é a conclusão de tudo isso que eu preciso que você entenda? Por que trading é sobre probabilidades? Porque essa galera toda, você vê, cada um tem um propósito, cada um tem um objetivo, cada um tem uma meta, cada um tem uma cabeça. Então, não tem jeito certo ou errado de operar. Porque cada um desses players está operando de acordo com seus interesses, de acordo com o seu objetivo. E ele não está certo ou errado, ele está operando para atender aquele objetivo que ele tem. Né? Então, olha só, para que saia um negócio no mercado, é necessário que tenha duas contrapartes que pensem absolutamente diferente e que tenham necessidades diferentes. Por quê? Porque se tem alguém comprando, alguém precisa querer vender. Porque se o cara que quer comprar um ativo, quer comprar índice, quer comprar dólar, quer comprar uma ação, não tiver contraparte no mercado com alguém que tem aquele ativo que ele quer comprar querendo vender, ele não consegue fazer operação de compra, não sai trade. Da mesma forma que quem quer vender alguma coisa no mercado precisa encontrar alguém que queira comprar, senão também não tem liquidez, não sai negócio. Então, para ter negócio no mercado, eu preciso que um cara queira comprar e um cara queira vender, ou que um cara queira vender e um cara queira comprar. Portanto, e eles vão vender e comprar de acordo com o objetivo de cada um, que é diferente do outro. De acordo com as estratégias de cada um, que é diferente. O prazo, os instrumentos. Então,
Então é isso, não tem certo ou errado no mercado, né? Cada um opera de acordo com a sua estratégia, de acordo com seus interesses, de acordo com o seu objetivo. Porque pensa bem, se tivesse certo ou errado no mercado, os players institucionais estariam todos certos, né? Porque eles têm recursos infinitos para investir em tecnologia, em educação, eles sempre saberiam o que é certo para fazer. E se fosse esse o caso, todos eles estariam na mesma ponta, porque ia estar todo mundo certo, ou todo mundo querendo comprar, ou todo mundo querendo vender. Daí não ia sair negócio, né? Então você percebe? Isso é muito importante você entender. Por quê? Porque o pulo do gato está agora. Já que não há certo ou errado no mercado, o que existe no mercado? O que existe no mercado são probabilidades, né? A gente tem, o mercado é um lugar, um ambiente caótico, imprevisível, que você não tem a menor condição de estimar qual que vai ser o próximo tique do mercado, porque tudo vai depender do que cada um desses milhares de players que estão ali simultaneamente atuando no mercado vão fazer de movimento. Você não tem bola de cristal, você não está conversando com eles simultaneamente, você não está dentro da cabeça do cara, né, para saber o que ele vai fazer. E o mercado é consequência do que essa turma faz ao mesmo tempo, cada um operando os seus objetivos diferentes. Então, o mercado é sobre probabilidades, é um mercado. Ele é organizado porque está todo mundo ali operando dentro do mesmo ambiente, com um monte de regras, né, operacionais ali, mas ele é um caos e ele é imprevisível, né? Por quê? Porque tudo, absolutamente tudo, pode acontecer, a depender de como os players vão se comportar naquele momento, de quem são os players que estão ali atuando e como que eles vão se comportar naquele momento. Então, preciso que você entenda isso aqui é muito importante. Não tem certo e errado, e em não tendo certo e errado, o que existem são probabilidades, tá certo? E é por isso que você precisa pensar com cabeça de probabilidade, né? E aí, eu preciso que você entenda o seguinte, como que encaixa a história da análise técnica dentro de tudo isso, né? Porque tem muita gente que tem uma visão absolutamente equivocada da análise técnica, pensa que o mercado funciona e se movimenta em função de análise técnica, porque pensa que os traders lá dos fundos, dos bancos, das corretoras, todo mundo está ali operando um gráfico de 5 minutos, o que não é verdade. Então, a análise técnica ela foi criada para observar toda essa movimentação que acontece no mercado. Por qual motivo? Não é porque todo mundo está tradando igual a gente trada. O propósito deles é outro. O propósito deles é outro. Lembra que eu acabei de falar? Cada um tem seu objetivo diferente, que é diferente do nosso. Então, a análise técnica, o que ela faz? Ela observa toda essa movimentação, ela transforma toda essa movimentação de preços, né, em padrões gráficos, e a partir desses padrões gráficos, ela analisa esses padrões, tentando prever o que pode acontecer com a movimentação dos preços a partir do momento que cada um daqueles padrões se apresenta num gráfico, né? Tentando prever. E quando você fala tentando prever, o que eu estou falando? Como que eu traduzo isso em outras palavras? Em probabilidade. Eu estou tentando estabelecer uma probabilidade maior ou uma probabilidade menor a partir de determinado padrão para uma possível movimentação do mercado naquele lado. Então é isso que a análise técnica faz. Ela estuda movimentos do mercado, ela estabelece ali padrões e ela tenta, através da observação no tempo, estimar probabilidades maiores ou probabilidades menores do mercado tomar determinada direção de movimentação de preço a partir do momento que aquele padrão se apresentou. Portanto, a análise técnica também é sobre probabilidades, não é sobre certo ou errado. Então, e qual que é o papel do trader nisso tudo, né? Qual que é o nosso papel? É entender isso e surfar a onda. Se você parar para pensar, é o seguinte, a gente como trader e pessoa física é insignificante para o mercado, né? Porque a gente opera volumes muito pequenos, o mercado opera milhões de reais nas transações, né? Os traders, pessoa física, não. E aí, eu gosto de comparar o nosso papel, a nossa atuação no mercado, assim, na atividade de trading, como se a gente fosse um surfista. Porque a gente é oportunista. Na verdade, o que a gente faz, a atividade de trade, né, sobretudo de day trade, é uma atividade oportunista. Por quê? A gente entra nesse ecossistema, nesse ambiente, que não é para isso, para esse propósito que a gente faz, mas a gente observa que tem movimentações ali que a gente pode tentar se beneficiar delas. Como que a gente tenta se beneficiar delas? Operando na mesma direção dos grandes players, tentando surfar a movimentação que eles estão produzindo. Então eu gosto muito de usar essa comparação, né, de fazer essa comparação com a atividade de surf. Porque
Porque eu acho que a gente é igual surfista. O que um trader deve fazer? O trader bom faz o seguinte, ele fica ali com a pranchinha dele esperando e vem pacientemente a formação das ondas. Quando ele identifica que uma onda mais robusta está vindo, uma onda que consiga suportá-la ali em cima dela, que ele consiga se encaixar bem, ele vai tentar pegar essa onda para surfar um pedacinho dela ali até a areia. E é isso que a gente faz como traders, né? A gente fica ali no mercado observando toda essa movimentação, né, que é gerada pelos grandes players, cada um aí com o seu objetivo, com o seu propósito. E a hora que a gente consegue identificar ali sinais de que uma possível movimentação mais importante, mais robusta, mais forte, vai acontecer para um lado ou para o outro, a gente tenta ali se inserir nesse contexto e abrir uma posição no mercado para tentar surfar aquela onda, seja de compra, seja de venda, com os grandes players no mercado. É isso que a gente faz, né? Então, eu espero que você tenha entendido definitivamente que trade não é sobre acertar ou errar. É sobre tentar identificar momentos, no ponto de vista de probabilidade, onde alguns argumentos estão te mostrando que existe uma probabilidade maior do preço caminhar para cima ou para baixo, e aí oportunisticamente a gente vai tentar surfar esse movimento, né? Acompanhando essa onda gerada pelos grandes players. Então, isso muda o seu jogo, porque não é sobre acertar ou errar, não é sobre tentar prever a movimentação de mercado, porque isso é impossível, o mercado é imprevisível, mas é sobre tentar identificar oportunidades, momentos adequados, que o mercado esteja sinalizando através desses padrões estatísticos que a gente já vem observando há algum tempo, que a gente tem uma série histórica disso, para dizer o seguinte, olha, sempre que esse padrão aqui acontece, sempre não, mas na maioria das vezes que esse padrão aqui acontece, o preço sobe a partir daí. Ou, na maioria das vezes que esse padrão acontece, o preço cai. Ou, na maioria das vezes que esse padrão acontece, o preço fica de lado, não acontece nada. Então, como que a gente usa a análise técnica a nosso favor? Entendendo esse lance das probabilidades, mapeando padrões com base histórica, com base estatística, com amostra de dados reais que o mercado produziu, né? E a partir dessa análise, a gente tem matematicamente uma sustentação comprovada ali no mercado para falar o seguinte, olha, quando isso aqui acontece, esse evento, esse padrão acontece, na maioria das vezes, 60%, 70% das vezes o preço vai para cima. Ou 60%, 70% das vezes o preço vai para baixo. Ou 60%, 70% das vezes o preço fica de lado e eu não vou fazer nada. Então é isso, né? Então, eu acho que o propósito dessa aula é isso, fazer você entender o ecossistema que você está inserido, quebrar esses paradigmas de que os traders estão operando análise técnica no gráfico de 5 minutos, indo buscar seu stop, operando triângulo, operando não sei o que, isso não existe. Cada um está tomando posições muito maior do que isso, com outros propósitos, montando portfólio, desmontando portfólio. Isso é tão louco, você não sabe. Eu vou te dar um exemplo de um fundo, por exemplo, olha só. Imagine você que tem um fundo lá que gosta de determinada ação, gosta de Petrobras, por exemplo. E daí, só que assim, o fundo, por gestão de risco, ele não pode ter concentração de papel. Então ele fala assim, olha, no máximo eu posso ter 10% de Petrobras na minha carteira. Vamos supor que ele comprou muita Petrobras e ele tinha 5% da carteira ocupada e ainda podia ocupar mais 5%. E a Petrobras valorizou muito. A hora que a Petrobras valoriza muito, ela ocupa um espaço maior na carteira do fundo e ela bateu aquele limite que ele podia ter para o papel de 10% de disposição em cada papel. O que esse cara é obrigado a fazer, o gestor? Ele não pode aumentar o limite de risco dele no papel. Ele precisa vender Petrobras, porque ela está ocupando um papel maior. Embora ele goste do ativo, embora o ativo esteja se valorizando, ele é obrigado, por política de risco, de concentração, a vender aquele ativo. E aí pode ser outro fundo ali no mercado que também queira Petrobras, mas ainda tem espaço no seu portfólio, na sua carteira, vai comprar a Petrobras desse cara que está se desfazendo. Mas olha só, os dois caras gostam de Petrobras, os dois caras acreditam na valorização de Petrobras, os dois caras querem ter Petrobras na carteira, mas um já bateu seu limite de risco, o outro não. Então você vê, cada um opera, e um está vendendo Petrobras e o outro está comprando por motivos diferentes. Então é isso que eu quero que você entenda. O mercado, cada um tem seu motivo. Portanto, não dá para pensar o mercado de outra maneira que não probabilidades. Então, esse é o cerne da questão.
O cerne da mente de um trader. O trader precisa pensar a atividade de trading a partir da perspectiva de probabilidades. O cara que não consegue entender isso, né? Que não consegue vislumbrar todo esse ecossistema que eu acabei de te descrever, essa dinâmica de funcionamento do mercado, nunca vai conseguir operar. Né? E ele tem a obrigação de saber isso, porque como você acha que você vai ser trader e ganhar dinheiro no mercado sem saber como é que o mercado funciona, quem são os players, quais as dinâmicas. Né? Agora, isso aqui foi só uma aula introdutória para você, porque a partir do momento que você entende que o mercado funciona em base de probabilidade, tem um monte de coisa que você precisa conhecer. Você precisa estudar a probabilidade a fundo, você precisa estudar a estatística, você precisa conhecer conceitos importantes como a lei dos grandes números, como a lei de máximas sequências prováveis. Você precisa conhecer como estruturar e equalizar as operações para que matematicamente elas façam sentido. Então você precisa conhecer expectativa matemática. O que faz uma estratégia parar de pé é a expectativa matemática, é o ED. O que é o ED? O ED é qual é a vantagem matemática que você vai conseguir extrair do mercado. Ser consistente no mercado, se você parar para pensar em última instância, é conseguir chegar nesse ambiente caótico, imprevisível, que é o mercado, e extrair uma vantagem matemática a seu favor desse ambiente. Isso é ser consistente no trading. E você não faz isso atuando assim. Você precisa conhecer o ecossistema, quem são os players, como eles se movimentam, por quê. Entender probabilidade, a partir daí se aprofundar em probabilidade, se aprofundar em estatística, para que você de fato consiga extrair uma vantagem matemática do mercado a seu favor e assim ser consistente. Eu espero que tenha ficado clara essa aula, eu espero que tenha mudado a sua forma de ver o mercado, de entender muita coisa, porque é a partir desses conceitos que eu te passei agora que você vai conseguir se preparar. Mudando a sua cabeça, mudando seu comportamento, mudando sua forma de ver o mercado, mudando as suas atitudes. Sabe por quê? Porque no mercado você precisa se comportar do jeito que o mercado exige para que você tenha sucesso, e não do jeito que você entende com falta de capacitação, ou por achismo, ou por viés. Né? O que a gente pensa, a gente é muito pequenininho no mercado. O mercado não está nem aí porque a gente pensa. A gente precisa se adaptar ao mercado, e não o mercado a gente. Espero que tenha sido uma boa aula.